Família vascaína. Difícil. Difícil vir até gravar esse vídeo para vocês. Mas vamos lá. Complicou muito. Essa derrota, segunda seguida, não estava no script. Estava confiante, mais cedo eu tinha feito um vídeo deixando o palpite de 2-0 Vasco. Estava realmente muito confiante, porque apesar da derrota no Clássico domingo, eu vi que o time jogou bem e vi que foi uma infelicidade que o Vasco perdeu, mas poderia ter ganho. Então eu estava confiante nessa partida de hoje. Porém, hoje, além da derrota, ainda veio um jogo sem performance. O Vasco jogou muito mal. E para mim foi a pior partida do Vasco no Rio de Janeiro sob o comando de Ramon Dias. Eu não vou dizer que foi a pior do Vasco no geral, até porque teve lá o resultado contra o Santos, que foi muito ruim, aquele 4-1. Então eu coloco essa pelo menos como a pior partida no Rio de Janeiro. Apesar de que o Internacional é um time cascudo, não é qualquer time, é semifinalista de Libertadores, está nessa colocação no Campeonato Brasileiro porque estava mais dedicado ali na Taça Libertadores. Agora que foi eliminado, voltou a se dedicar no Brasileiro, até porque estava correndo riscos. Mas não é time para cair. O Internacional não é um time para cair. Tanto que eu nunca cogitei o Inter como candidato ao rebaixamento. Mas era obrigação do Vasco ter feito os 3 pontos e não fez. Agora, complicou muito. Olhando pela razão, está muito difícil. Pela emoção, continuo acreditando. Acho que para quem acredita, nunca falei que ia ser fácil. Mas é isso aí. Vamos lá começar esse vídeo. Saudações, família vascaína. Eu sou o Renato Nunes, aqui do canal Só Vascaínos. Seja bem-vindo. Esse vídeo hoje fazer o pós-jogo de Vasco 1, Internacional 2. Falar da partida. Também falar dos próximos adversários do Vasco. O Vasco faz 4 jogos aí no intervalo de 12 dias. Um jogo a cada 3 dias. E todos finais. Jogos complicados, porém finais agora. É, isso aí. E também falar da matemática. Eu fiz agora, uma hora atrás, eu fiz umas simulações de pontuação no campeonato. Todas bateram o número de 45 pontos. Então o Vasco precisa de 15 para conseguir se livrar desse rebaixamento e permanecer na Série A. Então vamos falar sobre isso. Primeiro falar sobre a partida. Para mim, foi a pior partida do Vasco aí no Rio de Janeiro, sob o comando do Ramon Dias. Como eu disse, só não foi pior do que para o Santos, porque o resultado contra o Santos foi muito vergonhoso. Além disso, o time do Santos é bem inferior ao time do Internacional. O time do Inter não é qualquer time, era semifinalista de Libertadores. Então, por isso, vou dizer que foi a pior no Rio de Janeiro. Individualmente, a maioria dos jogadores foram muito mal, salvo hoje somente o Léo Jardim. Se não fosse ele, o resultado poderia ter sido até pior. Salvo também o Medel, não teve culpa. O companheiro de zaga dele, o Léo, está muito nervoso. Você vê que está sem confiança nenhuma nas jogadas. Está perdendo umas bolas até meio que bizonhas. Já não é de hoje, já tem umas 3 partidas aí que o Léo vem jogando muito mal, sem confiança nenhuma. Salvo também o Lucas Piton, que é com ele que o Vasco tenta o ataque. Ele que faz os cruzamentos mais precisos ali, que tenta a linha de fundo, tenta o drible, não se esconde do jogo. E é um jogador mais constante do Vasco no ano, na temporada, é o Lucas Piton, porque ele está desde o início da primeira janela. Então eu considero o Lucas Piton, para mim, o jogador mais regular do Vasco na temporada. E salvo também o Verratti por todo o esforço, apesar de não ter conseguido marcar hoje. Ele busca as oportunidades, às vezes o cruzamento não vem redondo, mas ele disputa lá no alto, por muitas vezes chega na frente. Teve uma chance que veio no pé, mas bateu bem, cruzado, mas o goleiro fez uma grande defesa. Isso acontece também, nem todos vão entrar. Então salvo o Verratti também por todo o esforço e por não desistir do jogo. No demais, todos os jogadores muito mal. O meio campo do Vasco hoje horrível. A atuação dos 3 juntos foi a pior, do Zé Gabriel, do Paulinho e do Praxedes. Porque geralmente você tem um que não está bem no jogo, mas os outros 2 estão bem, você não percebe tanto. Mas hoje foi muito perceptível, principalmente no primeiro tempo, pela marcação do Vasco, que não encaixava momento nenhum.
o Alan Patrick conseguia distribuir o jogo livremente, colocando o Vasco até ali no final do primeiro tempo, até na roda. O Vasco não conseguia tomar a bola do Inter, porque a marcação não encaixava. Um espaçamento muito grande entre os jogadores do Vasco. Então, o Patrick distribuía, virava para a esquerda, virava para a direita, conseguia abrir o jogo, limpar a jogada, e o Inter conseguia ficar com a bola. Deve ter tido provavelmente mais de 60% de posse de bola no primeiro tempo do Internacional. O Vasco foi uma presa fácil no primeiro tempo, só jogou os 10 primeiros minutos. Voltamos para o segundo tempo sem alteração. Ramon Dias, que costuma fazer alterações no intervalo, não fez nenhuma. Voltou com o mesmo time. E o Vasco voltou melhor. Ali até os 13 minutos do primeiro tempo já tinha criado 4 oportunidades que não tinha feito no primeiro tempo, mais do que fez no primeiro tempo. Porém, como no clássico de domingo, hoje a mesma coisa, no momento que o Vasco estava melhor na partida, bem próximo do gol, novamente levou o gol num contra-ataque. Desatenção, para mim foi uma falha do Léo. O Léo ali era para chegar rasgando tudo, ou cometer a falta no lance, e não rebater a bola da forma que ele tirou, vendo que não tinha nenhum jogador do Vasco por perto, um cabeceio fraco, que só ajeitou a bola para o jogador do Internacional fazer a jogada. Então, mais um jogo aí seguido do Léo, muito ruim. Mas o Vasco tentou, continuou tentando, mesmo depois de tomar o gol, o Ramon Dias veio com 2 mudanças, uma até uma surpresa. Ele colocou o Alex Teixeira, e aí também colocou o Jair no lugar do Zé Gabriel, o Teixeira no lugar do Praxedes. O time do Vasco melhorou. O Internacional tirou o Alan Patrick, e dá para ver a diferença do Inter. Depois que o Alan Patrick saiu, o Inter não conseguia mais prender a bola, não conseguia mais fazer a bola girar, e o Vasco continuou, voltou a mandar na partida, sem muitas chances claras, mas voltou a mandar na partida, e sufocando, até que conseguiu o primeiro gol, ali aos 40 minutos. O Alex Teixeira, de cabeça, fez o gol do Vasco, isso aos 40 do segundo tempo. Então criou uma expectativa na torcida, que voltou a empolgar. O Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor, calculando ali que teria mais 5 minutos, mais os acréscimos, pelo menos mais uns 7, 8 minutos, de 13 a 15 minutos para o Vasco tentar buscar o empate, que no jogo de hoje, esse um ponto seria um troféu, seria uma vitória. Porém, não veio. O juiz da partida, tem juízes que gostam de aparecer mais do que jogadores, não quero falar, até porque pode pegar como algum tipo de acusação, mas tem juiz que gosta de aparecer. E o juiz lá apareceu, primeiramente expulsando o Paulinho. Paulinho que tomou um amarelo na primeira falta dele, ainda no primeiro tempo. E no segundo tempo, o Paulinho, que também não é um jogador de cometer muitas faltas, fez uma segunda falta, essa até mais dura do que a primeira, e ali levou o segundo cartão amarelo, que se ele não tivesse levado no primeiro lance, não teria sido expulso. Mas tomou o segundo amarelo e foi expulso. E logo depois, uma outra expulsão, também bem estranha, a expulsão do Eric Marcos. Duas jogadas normais, 2 faltas de jogo, que se for expulsar todo mundo que comete essa falta, o jogo vai terminar por WO, porque não vai ter jogador em campo, porque toda hora tem falta dessa no jogo, se for dar amarelo toda hora, vai ser todo mundo expulso na partida. Então, bem ridícula a expulsão do Eric Marcos, parecia algo para tentar frear a reação do Vasco, ali que estava 11 contra 11, tinha uma chance do Vasco conseguir buscar o empate. O Inter estava desnorteado, sem o Alan Patrick em campo, sem ninguém para prender a bola, sem contra-ataque também, e o Vasco dominando. Mas aí veio essas 2 expulsões, não querendo usar isso como desculpa, até porque, no geral, o jogo do Vasco foi muito ruim, porém, isso aí também atrapalhou bastante. É isso aí. Agora, falar aí dos próximos 4 adversários. Esse jogo de hoje é para ser esquecido, ou para ser lembrado para os jogadores do Vasco, que o Ramon Dias amanhã passe esse jogo aí para que eles vejam como eles jogaram mal, principalmente o meio-campo, o Zé Gabriel, Praxedes, Jair e Payet. Payet também muito apagado em relação ao jogo que ele fez contra o Fortaleza, por exemplo. Payet também muito fora de sintonia hoje. Mas é isso aí. De hoje passou, não adianta ficar aqui reclamando, chorando, arrumando culpado. Isso não vai adiantar de nada. Agora são 9 batalhas que o Vasco vai ter até o término do campeonato para conseguir vencer a guerra. Nós perdemos a batalha de hoje, mas não perdemos a guerra ainda. Faltam 9 batalhas para conseguir vencer essa guerra, que é permanecer na Série A. Agora falar aí dos próximos adversários. Primeiramente falar da matemática que eu fiz. Eu fiz aí uma simulação de resultados.
Fiquei 1 hora fazendo ali simulações, e em todas as simulações a média deu de 45 pontos. 45, algumas deu 44 pontos, mas a maioria 45. Então eu coloco o número-chave para se livrar do rebaixamento, 45 pontos. Porque aí você não tem critério de desempate ou situação de empatar em 2 times ali com 45. Então o Vasco precisa de mais 15 pontos. Desses 15 pontos que o Vasco precisa, são 5 vitórias em 9 jogos. Olhando com a razão, é muito difícil. É um aproveitamento aí de aproximadamente 56%. Mas também é o mesmo aproveitamento que o Ramon Dias tinha antes dessa partida. Ramon Dias tinha 56% de aproveitamento nos últimos 10 jogos, agora faltam 9 e tem que fazer os mesmos 56%. 5 vitórias em 9 jogos. É difícil, mas com a emoção de torcedor, eu continuo acreditando. Falei antes do Ramon Dias falar o Vasco não vai barrar, eu também falei, até quando as fontes aí já davam 90% do Vasco rebaixado. O Vasco, há 3 rodadas atrás, parecia que ia sair de forma mais fácil, deu essas rateadas, agora complicou, mas eu continuo acreditando que não vai cair. E os próximos adversários do Vasco são adversários diretos aí na disputa. O Vasco vai primeiro encarar o Goiás, domingo agora, dia 29, isso às 4 da tarde, lá em Goiânia. Depois, na quinta-feira, dia 2/11, feriado, às 5 horas, contra o Cuiabá, lá fora também. Aí em casa, contra o Botafogo, isso no domingo, às 4 da tarde. Ainda não sei se no Maracanã ou em São Januário. E depois o Vasco pega o Cruzeiro na quarta-feira, dia 8 de novembro, às 8 horas, provavelmente no Independência. Então são 4 finais aí em 12 dias. Não tem jeito, agora não tem mais como pensar em derrota, pensar em empate. É jogo a jogo, degrau por degrau, vitória por vitória. O Vasco precisa de 5. Aqui vai pegar 2 adversários diretos, porque o Cuiabá ainda não está livre, apesar do Cuiabá ter conseguido novamente subir mais um pouco ali na tabela, mas o Cuiabá ainda está na briga por rebaixamento, não está matematicamente livre. Goiás, não tem jeito, o Goiás é vitória, jogo de 6 pontos. Depois o Cuiabá também, mais uma vitória. Pegamos o Botafogo provavelmente ainda brigando pelo título, ainda não com o título definido, então o Botafogo não vai vir molinho, vai ser dureza também, vai ser jogo muito difícil. E o quarto jogo contra o Cruzeiro na quarta-feira, dia 8 de novembro. Esse contra o Cruzeiro, apesar do Cruzeiro estar vindo de 2 vitórias seguidas, deu uma subidinha, criou uma gordura ali, mas não está livre também. O Cruzeiro, para mim, ainda vai brigar também até o final. E também tem que ganhar do Cruzeiro. Esses 4 jogos, o Vasco tem que ganhar pelo menos 3. A única ali que eu posso contar como empate ou derrota seria para o Botafogo, porque está brigando pelo título. No demais, os outros 3 o Vasco tem que ganhar. É isso aí, é jogo a jogo agora. Não pode mais ficar pensando só em resultados de adversários. Não adianta os adversários tropeçarem se o Vasco não fizer a sua parte. Não adianta. Teve rodadas aí que foram muito boas para o Vasco, mas o Vasco não fez a sua parte. E também teve rodadas que foram muito ruins, mas o Vasco fez e ganhou e manteve ali na mesma zona. Então não adianta só ficar olhando os resultados, a gente tem que fazer o nosso. É isso aí, a matemática é essa, 45 pontos. Esse número você pode salvar aí, que provavelmente vai ser um número chave para se livrar. Então faltam 15. Ganhar 5 jogos em 9. É isso aí que a gente tem agora, tem que acreditar. Nunca falei que ia ser fácil. Aparentou no momento que ia ser, mas não vai ser. Pode ser que seja só na última rodada, mas eu acredito aí que o Vasco vai sair dessa. Não vou me alongar mais por aqui. Vou agradecer a sua presença, se você conseguiu assistir esse vídeo, que até isso é difícil de pedir nesse momento. Mas eu vou pedir, se você ainda não for inscrito no canal, que você se inscreva, clicando no inscreva-se aqui embaixo. Ative o sino de notificações para receber todo o conteúdo aqui do canal. Deixe seu like, seu joinha, para que esse vídeo possa chegar aí para mais vascaínos. Até porque vascaíno fortalece vascaíno. Te desejar saudações vascaínas e um forte abraço.